Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no meu canal. Hoje, no Conto de Rosilene, eu quero abordar alguns assuntos com vocês, mas o meu foco principal hoje eu quero falar sobre a fé, né? Qual foi a minha experiência em relação à fé? Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que tem muitas pessoas perguntando sobre o meu tratamento, sobre como tá. Graças a Deus eu já consegui fazer os exames, né? Eu tive que ficar 2 meses, 60 dias de repouso. Pra mim foi bem difícil, porque eu sou uma pessoa bem agitada. E eu tô esperando o meu médico voltar de férias pra ele estar olhando os exames pra saber qual o próximo procedimento. E em relação que eu gravei um vídeo pra vocês que eu tava com dengue, infecção de urina, graças a Deus tá tudo controlado, tá tudo bem. E outro assunto é que muitas vezes eu posto foto e você sempre me manda mensagem: nossa, Rosilene, você tá fazendo isso, você pode fazer isso. Gente, eu quero até gravar um outro vídeo pra vocês, falando pra vocês o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer ainda em relação à minha saúde, que realmente é um pouco delicada, eu não tenho muita força ainda pra fazer certas coisas. Eu agradeço o carinho de vocês, o amor de vocês, a preocupação. Mas tem muitas vezes, tem algumas fotos que eu posto, são fotos antigas, são fotos que não era nem quando eu tava fazendo tratamento, que tem muitas pessoas que confundem minhas fotos antigas, do antes, durante e depois, né? Mas eu tô guardando repouso direitinho, não tô sendo inconsequente em relação ao meu tratamento, porque eu sei que eu vou fazer mal pra mim mesma, né? Então eu preciso ter ideia, ter juízo, mas às vezes eu não tenho muito não, mas eu tô tendo, tá bom? E outra coisa, a Larissa pediu para que eu gravasse vídeo cantando. Gente, eu jurava que eu sabia cantar. Eu canto na igreja, eu canto aqui em casa, né? Acompanhando o cantor. Gente, eu gravei uns 3 vídeos, eu fiquei triste, decepcionada. Porque eu jurava que eu sabia cantar. E eu não sei cantar. Eu sou super desafinada. Então não vai rolar eu gravar vídeo cantando, ok? Receitinha, falando de fé, falando do tratamento, tudo certo. Mas cantando não vai rolar. Então é isso, gente. Eu tô bem, eu tô me recuperando, eu tô aguardando os próximos passos agora do meu tratamento. Eu vou estar contando pra vocês, mas hoje eu quero falar uma coisa pra vocês sobre fé, né? Tudo que aconteceu em relação ao meu tratamento e como eu lidei com isso. Eu quero ler para vocês aqui na Bíblia, em Hebreus 11, versículo 1, que fala assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Então, a fé, a Bíblia diz que são coisas que a gente espera, né? Que tem muitas pessoas que crê só se vê, né? Mas a fé, ela não age assim. A fé, você tem que crer para acontecer. Eu, no início, quando eu comecei a aprender sobre a fé, quando eu fiquei doente, eu achava que eu não tinha fé. Eu achava que eu orava, não acontecia. E o que aconteceu para que eu tivesse fé? Eu comecei a pedir ajuda para Deus, né? Eu comecei a falar para Deus assim: Senhor, se eu não tenho fé, me dá fé. Porque no início foi muito difícil. Quando eu soube que eu tava com câncer, foi a mesma coisa que eu tinha levado um soco no estômago. E então eu tava desacreditada de tudo. E eu só ouvia que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer. Então, gente, eu precisava parar e pensar: gente, eu preciso acreditar que vai ter jeito, que vai dar certo. Eu não vou entregar os pontos e morrer de cabeça baixa, não. Eu preciso erguer minha cabeça. E foi assim que eu comecei a ir pra igreja, a orar. E eu ouvia muita gente, me criticava muito. Falava que eu não tinha fé, que eu tava pagando os meus pecados, que Deus, ele tava me julgando. Gente, o nosso Deus não é esse monstro que as pessoas pintam, não. O nosso Deus, ele é bom. Nosso Deus, ele é amor. Tá certo que tudo que a gente planta, a gente colhe os nossos frutos, né?
Mas tem muita coisa para a glória de Deus. Eu fico vendo lá no hospital quantos bebês pequenininhos que nunca pecou, tá sofrendo, né? Então, certas coisas acontecem com a gente para que o nome de Deus seja glorificado, para que a gente tenha fé realmente, para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente reveja os nossos conceitos, para que a gente reveja as nossas atitudes. É assim que eu vejo o que aconteceu comigo. E eu costumo dizer que eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais forte. Eu achava que eu não era forte. E eu me vi com uma força que eu achava que eu não tinha. Mas quem me deu essa força? Foi Deus. Essa força veio do alto. Foi o próprio Deus que me levantou de tudo que eu estava passando. E aí minhas experiências eram, eu orava e algo pequenininho acontecia. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E muitas vezes eu chegava a dizer assim, Senhor, eu não tenho fé, mas eu vou pela fé do pastor, que o pastor tinha tanta fé, e todas as vezes que eu tenho que ir no médico, que eu ia no médico, eu ficava apreensiva, porque eu ia com aquela fé, com aquela certeza, e quando eu chegava lá, eles me davam uma paulada na cabeça, falava, não tá acontecendo nada, tá assim, você tá muito grave, você vai morrer. Eu já saía de lá chorando, e eu tinha que reerguer de novo, não vai acontecer. E eu adotei uma estratégia em relação à fé. Todos os dias, quando eu levantava, eu falava assim, eu tô curada. Eu não aceito ficar com essa doença, eu não aceito morrer, porque eu não vi o que eu não realizei os meus sonhos ainda, meu Deus. Me dá essa oportunidade. E ali Deus foi me dando. Cada dia, eu vivi um milagre de cada dia. Então, assim, você dizia assim, que milagre. Quando eu conseguia ir no banheiro fazer um xixi sem doer. Quando eu conseguia comer alguma coisa sem passar mal. Quando eu chegava no hospital, eles conseguiam pegar veia em mim. Quando eu consegui sair da UTI viva, eles disseram que eu não saía. Quando meu intestino começou a funcionar, que meu intestino tinha apodrecido. Então, tudo isso eu ia tendo fé, conquistando fé. E aí eu adotei essa estratégia de falar todos os dias que eu estava curada, que eu tinha fé que eu não ia morrer. Essa era a minha fé. Eu estava crendo naquilo que eu não estava vendo, que eu só ouvia palavras de derrota. O médico falava para mim, dentro de mim eu falava assim, mas Deus não falou isso para mim. Deus não falou que eu tinha que ser amputada, Deus não falou que eu ia morrer, Deus não me falou isso. E eu comecei a falar, Deus falou para mim que eu vou ficar curada. Deus falou para mim que eu vou sair dessa. A fé é isso, gente, é você ver tudo desabando à sua volta e você acreditar que aquilo ali vai mudar. Se você tem um filho que tá preso, que foi condenado, você acreditar que ele vai sair dali, vai ser transformado. Se você tem um filho que é usuário de droga, que te bate, que vende as suas coisas, você acreditar que ele vai se tornar uma pessoa de Deus, que ele vai ser transformado. É você acreditar no seu casamento que tá falido, que você acha que não tem mais jeito. Você ter fé e acreditar que o seu marido vai ser transformado. Talvez você tenha uma situação financeira difícil, você tá passando dificuldade. Às vezes você levantar da cama e não ter nada para comer, mas você acreditar que aquilo ali vai mudar, que Deus vai criar uma situação para mudar aquilo ali. Entendeu? É isso que eu falo para você. É você acreditar e confiar em Deus todos os dias. Por mais que esteja tudo difícil. A gente tem vivido dias difíceis. Né? Agora, essa pandemia de doença que tá no mundo matando pessoas. É você acreditar que Deus vai te proteger, vai te guardar. Mesmo que você esteja passando alguma dificuldade, Ele vai estar ali com você. Ele vai usar pessoas para cuidar de você. E foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Sempre acreditar. Gente, é fácil. Não é fácil você ter fé. Não é fácil você acreditar. Mas tem muitas situações que você não tem outra opção a não ser forte, ter fé e acreditar. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Sobre a nossa mente. Quando você manda o comando para sua mente, o seu corpo tem que obedecer. Não, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Muitas vezes eu tô sentindo dor. A minha família fica assim, vai deitar, repousa. Mas eu falei, não, eu não tô com essa dor, eu não tô sentindo isso.
porque eu amo cuidar das minhas coisas. Eu amo cozinhar, eu amo fazer minhas coisas. Então eu sempre falo com Deus, eu tenho Deus como meu pai, o meu amigo mais íntimo. Eu tenho intimidade de falar com ele coisas que eu nunca falei para ninguém. Eu aprendi ao longo desses 2 anos em relação à fé, em relação a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que eu tenho que ter intimidade com ele, eu tenho que buscar ele de fato e de verdade. E isso que eu aprendi em relação à fé. Então a fé é coisas que a gente espera, não coisas que a gente vê. Eu não tenho que ver para mim crer, mas eu tenho que crer para mim ver. Porque na palavra de Deus fala que se eu tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu posso transportar um monte de um lado para outro. Imagine só. E eu sempre questionava isso com Deus. Falava assim, meu Deus, será que eu não tenho uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda? Eu quero ter uma fé maior do que essa. E todas as vezes que eu ia no médico e ele falava a palavra para mim que estava tudo acabado, que não tinha o que fazer comigo mais, Deus, quando eu abria a Bíblia, Deus falava comigo. Ele não falava de morte, mas ele falava de cura. E todos os lugares que eu ia, as pessoas olhavam para mim e falavam, Deus manda eu falar para você que ele vai te curar. Uma vez eu estava muito debilitada na fila lá do Hospital do Câncer. Chegou um homem em mim e falou, senhora, Deus manda falar para você que você não vai morrer. Você vai passar pelo vale, mas você não vai morrer. Foi quando eu fui para UTI. Outro dia eu estava no banheiro, eu fui limpar a bolsa do terminal e indo para o hospital. A mulher foi lá na frente e voltou e falou assim, Deus manda falar para você que você não vai morrer. Aí depois de tudo isso, eu passei por um consulta, ouvi várias coisas que eu não gostei, eu tava chorando. A mulher chegou em mim e falou assim, eu não te conheço, não quero saber por que você tá chorando. Mas Deus é contigo, Ele te ama e você não vai morrer. Então assim, Deus sempre falava a palavra de vida pra mim. Sempre. E ali eu fui aumentando a minha fé. Então assim, a nossa fé ela é exercitada a cada dia. Se você orou a primeira vez e não deu certo, continue orando. Continue acreditando. Coloca a sua família. Se você tem alguém na sua família que às vezes dá problema, às vezes está em situação de risco, se você está ali orando por ela, Deus vai proteger. Deus vai criar uma situação para aquela pessoa se voltar para Ele. Então, assim, não desista. A fé é a certeza de fatos e convicção de coisas que não se vê. Você tem que ter a certeza, entendeu? Eu não tô vendo, mas eu acredito. Eu acredito que vai acontecer. Depois eu vou gravar um outro vídeo para vocês falando em relação a isso. O que aconteceu quando você tem fé e quando você acredita que Deus é com você. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que o que eu disse aqui possa ter alcançado alguém, possa ter servido para alguém. Tô contando as minhas experiências. Então assim, gente, eu sou apaixonada por Deus, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências que eu tive ao longo desses 2 anos, né? Assim, cada vez que eu oro, cada vez que eu busco, eu me sinto mais forte, mais fortalecida. Aí você deve pensar, Roslene, mas você é sempre assim? Não, gente, todos nós tem um dia que você amanhece mais desanimada, mas quando você pega a Bíblia, o manual de Deus, quando você começa a falar com Deus, Ele já te fortalece. É a confiança que você tem que ter nele, independente de qualquer coisa. Teve situações na minha vida que eu achava que eu não suportaria. Era doença, era problema na família, várias coisas aconteceram. E eu falava assim, Senhor, por que o Senhor não me levou? Porque eu não queria passar por isso. Mas o que eu entendi? Eu estava sendo covarde. Eu queria fugir do problema. Eu preferia ter morrido a não ver o que eu estava vendo. Então não seja covarde. Enfrente os seus problemas de cabeça erguida. Entendeu? Se tem alguém que você precisa pedir perdão, se tem alguém que você precisa resolver alguma coisa, vai lá e resolva. Porque a nossa vida, ela é muito curta. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu quero deixar aqui o meu beijo, o meu abraço para vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Para vocês que sempre mandam mensagem para mim no meu direct do Instagram. Se você quiser conversar comigo também lá, é @quirino_roslene. Então, vocês podem estar mandando sugestão de vídeo, tá bom?
mais vídeos sem ser cantando, porque eu não sei cantar não, ok? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E eu peço a todos vocês que não se esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.